está começando mais um episódio do Podcast On, Revista Fevale, especial 53º Festival de Cinema de Gramado. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Então, nesse episódio, vamos conversar sobre o longa-metragem brasileiro A Natureza das Coisas Invisíveis e eu estou aqui com a diretora e roteirista Rafaela Camelo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço. Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouco sobre momentos marcantes da tua trajetória até agora no cinema. Bom, eu sou de Brasília, formada na UNB em audiovisual. Eu dirigi 3 curtas-metragens. Os 2 últimos, né, acho que foram os mais bem-sucedidos, assim. Em 2023 eu lancei As Miçangas, que foi co-dirigido com o Emanuel Lavor, que a gente foi selecionado em Berlim e a partir daí teve uma carreira super interessante também, em festivais nacionais, internacionais. E, sem dúvida, alçou também A Natureza, né, que também teve a estreia no Festival de Berlim esse ano. E sobre o filme, ele traz um tema que não é muito abordado, mas ainda assim ele traz a cara brasileira, digamos assim, né? Então, como mostrando os santos, as santas, a espiritualidade em si, e de onde surgiu essa inspiração? Bom, esse é um filme feito em Brasília, né? Mas, enfim, Brasília, a gente não pode esquecer que é um quadradinho no meio do Goiás, né? Então está muito contaminado por essa religiosidade interiorana, né? Que faz parte da cultura goiana. E isso influenciou muito o filme. Eu sinto que essa religiosidade no filme é encarada como uma espécie de mitologia, né? Então a gente tem, assim, nessa perspectiva do lidar, né, do lidar com a morte, lidar com o simbólico, assim, quando o filme está, né, nessa etapa do hospital, né, existe essa abordagem que é mais pragmática, né, enfim, e no momento que a gente vai ali pro sítio, existe essa dimensão, né, espiritual, né, que estamos falando do mesmo tema, mas, enfim, usando ferramentas diferentes para dar significado, né, para as coisas. Eu acho que uma das grandes potências, assim, da gente, né, olhar para essa cultura, né, que, enfim, que dá sentido, né, a esses sentimentos tão, enfim, tão intangíveis, né, como a morte, assim, né, eu acho que existe uma grande potência aí, né, para a gente conseguir significar, né, esses sentimentos que são, enfim, que é isso que faz parte da experiência humana, mas que a gente, enfim, de certa forma está o tempo inteiro enfim, fabulando também sobre isso, né? Enfim, né, tá aí uma das grandes perguntas, né? O que acontece depois, né? Então, enfim, eu acho que esse é uma resposta possível, né? Aqui a mitologia religiosa dá, assim. Sim, e durante o filme a gente vê bastante o sentimento cada vez mais conectando com as dores dos personagens e trazendo bastante empatia. E qual foi a tua conexão com essa história? O que ela trouxe para ti? Assim, essa não é uma história que parte de nenhum elemento biográfico, né? Mas eu acho que tem ali um sentimento, que é um sentimento meu, assim, dessa curiosidade, né? Dessa necessidade de falar sobre esse tema. E eu acho que fala muito com a minha criança, né? Né? Eu me vejo ali em vários momentos, né? Principalmente na personagem da Glória. Eu vejo que sou eu, né? Aquelas lembranças que eu tenho, as perguntas que eu queria ter feito, a forma que eu queria ter, enfim, que eu queria que minha família tivesse abordado comigo, assim, né? Porque por mais que seja algo não propriamente um assunto infantil, né? Enfim, essas coisas são percebidas, né, pelas crianças e existe também, né, uma curiosidade do falar sobre, do entender e, claro, né, sendo falado da forma que a criança é capaz de absorver, assim, eu acho que já está tudo bem, assim, né? E no filme tu trata muitos assuntos, questões sociais, as famílias chefiadas por mulheres, a questão de identidade de gênero, e tu não transforma isso em um problema, né? Não é tratado de uma forma mais leve, não tão explícita. Então, qual foi tua estratégia retratar isso de uma forma tão sutil e trazer essas questões sem perder esse olhar infantil também?
Eu sempre coloco a experiência das personagens em primeiro lugar, assim, né? Então, existe uma necessidade também minha, né, como autora, de me posicionar sobre esses temas, né? De me posicionar sobre a questão, enfim, dessas famílias, como você falou, lideradas por mulheres, dessas mães solos, da questão identitária, né? Do tipo da questão da transição. É, mas eu sinto que a forma que as pessoas se conectam com os filmes são através das personagens, né? Não necessariamente através dos temas, né? Eu acho que tem filmes que usam uma outra estratégia, né? Assim, mas eu sinto que a minha forma de lidar com isso é trazendo para uma experiência genuína, né, das personagens, olhando para o cotidiano, olhando para a forma que elas estão vivenciando aqueles temas, e isso, enfim, vai trazendo algumas pistas, né, enfim, ou alguns sintomas dessas questões que são sociais, mas sem deixar isso muito explicativo, né, enfim. E a Sofia, ela se apresenta como uma menina trans de uma forma bastante natural na trama, né? Então, como tu pensou nessa abordagem para fugir desse estigma que se tem de retratar personagens trans e mostrar a identidade de gênero não só como um aspecto da infância em si, não como uma forma de estigma? Sim. Para mim foi muito importante, assim, né, trazer esse tema de uma forma que, primeiro, não passasse pela violência. Foi uma decisão muito consciente isso de que não passe pela violência, porque eu queria retratar uma personagem que é uma menina de 10 anos trans que está passando, enfim, o grande conflito dela é a morte da bisavó. Então não existe dentro ali daquela família, principalmente na presença, no lugar da mãe, assim, um luto, né, pelo Bento, né, por essa identidade, que essa pessoa que não existe mais, mas que, assim como os outros lutos, não é um luto que tem que ser vivido, que tem que ser ritualizado. Eu acho que é isso que o filme propõe, né? Não é o fechar a porta e não querer olhar, mas é do viver aquilo, viver em comunidade, do se despedir, e, enfim, dar um sentido para essa pessoa que foi embora. Sim. E agora, qual a sensação de ter visto pela primeira vez A Natureza das Coisas Invisíveis aqui no Festival de Cinema de Gramado? Como é que tu se sentiu? Foi uma sessão muito emocionante, assim, né? Eu sinto que até, enfim, eu não lembro o que eu falei no palco, assim, a única coisa que eu lembro foi boa noite, estou muito ansiosa e um pouco doida só. Isso aí eu apaguei, assim, porque realmente é enfim, é uma euforia muito grande, né? Uma adrenalina muito grande, e a gente sabe como né, como o festival é poderoso, né, nisso de alçar filmes, né? Então a gente chega cheio de expectativa aqui. A sessão eu achei muito legal, assim, eu achei uma ótima resposta do público, vi que pessoas ficaram muito emocionadas, né? Fiquei feliz com isso, né? Porque o filme tem essa coisa, né? É um filme emocionado, assim, né? Enfim, tô super contente. A gente teve, né, a participação das crianças, né, uma parte, né, desse elenco principal estava presente, então eu fico muito satisfeita, estou super feliz. E então, para finalizar, tu pode fazer um convite para todos assistirem o filme diretamente para a câmera. Bom, A Natureza das Coisas Invisíveis vai estrear no cinema no dia 27 de novembro, por meio da sessão Vitrine Petrobras. Então convido a todas, todos que, enfim, que tiverem aí um cinema perto de sua casa, para levar sua família, levar sua avó, levar sua mãe, levar seu pai, porque é um filme que, enfim, que tem esse atributo, né, que é um filme também que pode ser muito interessante, né, para se ver também. É um filme intergeracional que pode ser visto também por, né, gerações em conjunto, assim. Sim. Então, Rafaela, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Muito obrigada. Obrigada. Neste episódio do Podcast On, conversei com a Rafaela Camelo, diretora e roteirista do filme A Natureza das Coisas Invisíveis. Agora fique com o meu colega Ramon. E voltamos então diretamente do 53º Festival de Cinema de Gramado.
E dessa vez estamos com o elenco do filme A Natureza das Coisas Invisíveis, Larissa Mauro, que interpreta a personagem Antônia, e Camila Márdila, que interpreta a Simone. Sejam muito bem-vindas ao Podcast On. Obrigada. Então, inicialmente eu gostaria que vocês contassem um pouco como que vocês chegaram a esse filme, qual foi o processo de seleção, qual que foram algumas experiências que vocês tiveram. À vontade. Eu recebi um convite da Rafaela Camelo, que é a nossa diretora. Foi a primeira vez que eu fiz um filme com um papel, enfim, dessa magnitude, através de um convite. E isso foi um marco para mim, foi uma honra. Eu já ouvia muito falar da Rafaela Camelo em Brasília, eu sou de Brasília. E vi os curtas dela e falava, e não conhecia, só ouvia falar, assim. Então, para mim, era um nome que eu ficava, acho que, chamando. E aí veio o convite. Eu também, além de ser atriz, sou preparadora de elenco, especializada em trabalhar com crianças e adolescentes. E a Rafa, eu acho que ela também buscava uma atriz que pudesse já ter um pouco essa lida com criança, que eu acho que, enfim, contribuiria muito mais para o processo, e foi exatamente isso. A Pamela Germano foi a nossa preparadora de elenco e eu dei uma espécie de consultoria mesmo, de preparação para a condução dela com as crianças. Conversei muito com a Rafa também, nesse lugar de consultoria, enfim, de dicas de como é a lida com a criança. E eu tive um pouco essa função no filme também, mas nos ensaios eu era 100% atriz e estava trocando e construindo e jogando, principalmente com a Laura, né, que faz a Glória, que faz a minha filha no filme. E é isso, eu acho que foi assim que eu cheguei e me sinto muito honrada e muito sortuda dela ter me olhado e visto, gostado do meu trabalho e ter feito esse convite, que é um marco na minha vida. Para mim foi um convite também. Eu fiz a mesma faculdade que a Rafa, a gente fez comunicação social na UNB, sou brasiliense, somos todos conterrâneas, e eu nunca tinha feito um longa brasiliense, né? Eu nunca tinha trabalhado em longa na minha cidade, assim, né? Então já fiquei muito feliz por isso e por ser a Rafa, porque a gente divide uma trajetória, assim, a gente começou a experimentar cinema meio na mesma época ali, ela é minha veterana, claro, mas eu vi ela já começando a fazer e a gente chegou a compartilhar ali de projetos em que a gente trabalhou em áreas completamente diferentes dentro do audiovisual. E quando eu soube que ela ia fazer o primeiro longa, eu torci muito por ela, já fiquei super animada com uma primeira direção dela e eu sabia que a história ia ser sensacional, mas não fazia ideia do que era. Aí uma amiga ou outra sabia mais ou menos o que era, eu falava, gente, que roteiro massa, que demais, essa história parece incrível. E aí, por uma coincidência maravilhosa, um dia ela me liga, escreve e fala, quero te apresentar o roteiro, convidar para Simone. Aí eu já estava dentro, né, que não ia perder essa oportunidade. Pô, mas que experiência legal, todo mundo mais ou menos da mesma região, né, fazendo um roteiro. Filme... deve ter sido bem profundo para vocês, né, ter uma ligação assim com as regiões de vocês e levar, esse filme ele foi premiado, né, foi premiado no Uruguai, recebeu uma menção em Seattle e a estreia foi em Berlim, então isso deve ser muito interessante para vocês. Como que está sendo essa questão das estreias? Como que está sendo a recepção dos outros países para a história de vocês? Você acompanhou mais, né, Larissa? Essa é a primeira que eu vim, a primeira exibição com público em festival, mas a Larissa foi na estreia em Berlim. Fui. Eu tenho dito assim que esse filme tem me proporcionado muitas primeiras vezes na minha vida. Eu tenho vivido muitas coisas pela primeira vez com esse filme. Uma delas é a estreia em Berlim, né, que eu fui, foi parte da equipe, assim, foi até uma boa parte da equipe, foi bem bonito. Eu amei, o público de Berlim adorou o filme, teve uma ótima recepção, as pessoas riam, se emocionavam e aí no final participavam do debate, faziam perguntas muito interessantes. Acho que a nossa reflexão também chegou muito no público internacional.
perguntavam muito sobre o porco, perguntavam cadê os pais, por que os pais não aparecem, e isso suscitou, né, tipo, o debate, o diálogo, da gente até chegar a falar dessa epidemia que é a ausência parental no Brasil, e aí eles respondendo, né, nas réplicas, falando aqui também, mas isso não é dito. Então, foi muito profundo. Eu também cheguei aí no SXSW de Londres, representando o filme. Também que foi uma sessão muito especial, um outro público britânico, eles são mais contidos, mas mesmo assim o debate foi muito profundo. E eu estava muito ansiosa para ver como seria a resposta do público aqui no Brasil, né? Aqui em Gramado, que foi a nossa estreia brasileira, foi ontem aqui em Gramado. Sim, foi estreia nacional aqui em Estreia Gramado. nacional em Muito Gramado. obrigado, uma honra, né, receber vocês aqui no Sul. E seguindo por essa linha que tu comentou sobre os temas que o filme aborda, vocês poderiam comentar um pouco mais sobre qual a mensagem que vocês, no caso todo o elenco, é claro, tenta transmitir com o filme? Eu acredito que o filme apresenta muitas portinhas que cada um pode embarcar numa mensagem diferente. Meio aquela coisa que quando você assiste, você toma para si o que te convém naquele momento, né? Porque reflete algo que você está vivendo ou alguma experiência que você teve. Acho que o filme é muito generoso nisso de apresentar personagens e situações de uma maneira tão cotidiana, tão íntima, tão relacionável, que cada um pode tirar dali desculpa, algo que sirva para si. Eu acho muito bonito a forma como o filme aborda a espiritualidade, assim. Eu acho que não tem preconceito envolvido, não tem uma mensagem única imposta envolvida, não tem... É muito mágico, assim, é da natureza das coisas invisíveis. Eu acho que eu acho bonita essa mensagem, assim, sobre o filme trazer à tona o imperceptível, mas o que você sente o tempo inteiro, mas que às vezes você não tem o nome, né? Tantas coisas que estão ali transbordando da gente o tempo todo. E, assim, a questão com a perda, né, do luto, da finitude, que a Rafa fala muito, eu acho que colocar pela perspectiva das duas crianças, o filme faz com que a gente vá vendo a partir delas, e é muito potente a gente sentir a inteligência emocional delas, assim, essa maneira de ver o mundo sem véus e sem tabus ainda, e que bota tudo ali à prova. E acho que o filme ele entrega essa inversão de papéis ali, que são as crianças que estão ensinando muito pra gente. Acho que é uma escolha muito feliz da Rafa de fazer. Em alguns momentos o invisível pode ser só para os adultos, né? E eu acho que as crianças têm essa habilidade, talvez, de conseguir tratar de alguns assuntos que talvez os outros não poderiam, né? Bom, agora para dar uma descontraída um pouco, bem tranquilo, como que foram as experiências dentro do elenco, trabalhar com as crianças? Vocês foram mães nesse filme. Como foi essa interação mais por fora mesmo das câmeras? Foi divertido? Algumas dinâmicas? Como foi? Bom, eu posso começar falando que trabalhar com criança é sempre desafiador, né? Eu ia usar a mesma palavra, nesse desafio. É um desafio e é isso, cada criança é um universo. Então não tem fórmula para trabalhar com criança, né? Foi divertido em muitos momentos foi muito difícil. As crianças, elas são muito verdadeiras também no que elas sentem. Enquanto adulto, a gente consegue disfarçar, a gente consegue botar uma máscara, ser profissional, né? Respirar, silenciar. A criança dificilmente, então ela vai... E isso gerou muito conflito, assim, entre elas e as brigas que elas tinham, os desentendimentos, às vezes contagiavam, né? Assim, a gente, parceiras de cena, ou às vezes a direção. E eu tava ali também num lugar do tipo, gente,
Faz parte. Faz parte, gente. Vamos respirar É. e cada dia é um dia também. Cada dia é um dia. É Isso muito desafiador, né? Mas eu acho que é um barato tremendo como atriz, porque quando você trabalha com criança e com atores não profissionais, você precisa sair da sua zona de conforto. Porque é isso que você falou, cada dia é uma coisa. Então você vai ter que estar sempre ali jogando com uma... É a verdade nua e crua, assim. Na verdade, bota à prova muito a forma como a gente conduz o nosso próprio trabalho, assim, né? Eu acho que é muito incrível que a Rafa tenha feito essa miscelânea de gerações, de origens, é isso, não profissional, aí criança, aí as benzedeiras, e a gente... E animal. E animal. Porque acho que vai trazendo também o tom da interpretação para um lugar que às vezes se a gente só tem ator que faz muito, você entra num pilotinho automático, assim, numa coisa que é eu sei fazer. E nesse filme a gente não sabe fazer, a gente não sabe como fazer. E, sei lá, acho que na experiência como atriz isso é sempre um gás novo, assim, um estímulo, né? Uma experiência, com certeza. Eu até ia fazer uma última pergunta agora sobre essa questão de trabalhar com quem não são as pessoas que não são atores. Como que vocês conseguem tratar com a carga dramática? Como que é essa produção? Quem sabe às vezes para fazer um diálogo com uma pessoa que não é ator e tentar entregar aquele mesmo drama para a imagem, para o vídeo. Tem alguma dificuldade extra, algum sentimento diferente? Como que funciona? Eu não sinto dificuldade extra. Na verdade, eu sinto que sou eu que estou aprendendo com esse processo, assim, né, da pessoa ir ali descobrindo e ter o texto. Acho que é muito fruto da condução da Rafaela também, porque não é uma diretora que estava ali engessando quem está presente querendo cumprir uma cena. Então acho que tudo depende muito dessa condução e que precisa ser muito generosa. E na verdade eu acho que talvez eu já tenha enfrentado desafios maiores com atores profissionais. De fato, Porque né, uma experiência mesmo de... eu acho que dependendo também do ator, do não ator, ou do ator não profissional, atriz ou ator não profissional, ele tem uma capacidade de atuar com uma verdade, às vezes, que é impressionante, que muitos atores, principalmente atores que vêm do teatro para o cinema, têm dificuldade, entendeu? Então, eu acho que a Rafa foi muito feliz na escolha do elenco como um todo, assim, porque eram pessoas, atrizes não profissionais, mas extremamente espontâneas, extremamente maduras, sensíveis, assim. Que emocionavam muito profundamente a gente. Muito profundamente a gente, assim, então... Que elas trouxeram vivências delas, as cargas delas, assim, então realmente... Se olhar para elas durante a cena é genuinamente emocionante, né? E tá na tela, tá tudo lá, assim, você falou de carga dramática, né? Eu acho que a verdade é que elas estando ali, aqueles corpos simplesmente estando ali, respirando ali, vivendo aquela situação que é imaginária para elas, pra gente também, com tanta verdade, eu acho isso uma preciosidade, de fato, assim. Uma naturalidade, né? Exatamente. Bom, Larissa, Camila, muito obrigado pela participação aqui no Podcast On. Sejam sempre bem-vindas para nos visitar no nosso núcleo. E, bom, obrigado. Obrigada. Boa sorte com Quero os próximos convidar estreias. vocês para assistirem o filme em novembro, que vai estrear, Natureza das Coisas Invisíveis. Vamos prestigiar o cinema brasileiro. Vão assistir de galera, leva a gente para ver. Leva a família toda, Leva a né? família toda. Crianças, levem os seus adultos. Dia 27 de novembro nos cinemas. Vamos ao cinema. Isso. Obrigada. E nesse episódio, conversamos com o elenco do filme A Natureza das Coisas Invisíveis. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner, Laura Stum, Liz Cardoso, Letícia Flash e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.